São Paulo, o coração financeiro do Brasil. A história de conquistas da cafeicultura brasileira passa pela capital paulista, a cidade que não para. Foi onde iniciou o CNC, perto da Avenida Paulista, que no passado mais distante foi a Rua do Café. O escritório do CNC tem 124 metros quadrados, conhecido como o Espaço Nação do Café. O escritório é emblemático, originário da força da produção brasileira de café. Vem da década de 1980, uma influência forte nos canais políticos. Edifício na época era do extinto IBC, Instituto Brasileiro do Café, e se transformou em Superintendência do Ministério da Agricultura em São Paulo. Na época não tinha escritório do CNC em Brasília e as operações ficavam centralizadas na capital paulista. O prédio sempre foi considerado fruto do trabalho dos cafeicultores brasileiros. A gente sempre considerou como um edifício dos produtores, dos cafeicultores brasileiros, uma vez que ele foi construído com os recursos advindos do hoje Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o Funcafé, mas que na época era resultado aí dos programas governamentais e do que a gente deliberou chamar de confisco cambial, né? Sempre teve outros nomes, mas sempre foi uma taxa imposta nas exportações de café. E era uma certa reciprocidade que o governo nos dava, os diversos governos, nós estamos falando aí já de décadas, né, que estamos posicionados ali. O escritório do CNC em São Paulo é um marco, é uma referência para todos nós da cafeicultura brasileira e da cafeicultura mundial. Grandes eventos, grandes assembleias, grandes reuniões, grandes movimentos foram feitos através das nossas reuniões no Conselho Nacional de Café, cuja sede era São Paulo. Para o ex-presidente do CNC, Maurício Miarelli, o que mais marcou foram as lutas para solucionar os ciclos de crises da cafeicultura e inovar. Ali foram travadas grandes discussões a respeito da cafeicultura brasileira, sabe? Com grandes líderes, né? Mais tradicionais, os mais antigos. E eu assisti algumas, participei de algumas, não participei de todas aquelas iniciais. Mas foram momentos grandiosos da cafeicultura, sabe? Eu recordo de algumas coisas mais recentes, assim. A mais chocante de toda ela foi realmente quando extinguiu-se o IBC, que nós ficamos numa situação muito difícil, que a liderança mais influente já estava praticamente afastada, nós estávamos com a liderança ainda mais nova, mas foi uma liderança muito importante, sabe? Os líderes daquela ocasião marcou uma posição muito importante. Então, o CNC, aquela sede, para mim, tem uma imagem de luta em defesa da cafeicultura e dos cafeicultores. Hoje, a importância desta revitalização, reforma que foi tomando forma em um novo momento para o braço do CNC em São Paulo. A responsabilidade aumenta ainda mais com um ponto tão estratégico em um centro de negócios, um centro político importante, instituições financeiras, outros elos da cadeia do café que estão sediadas na capital paulista, contatos internacionais e voltar a receber as principais lideranças que movimentam a cafeicultura. Eu penso que é uma decisão acertada a revitalização desse espaço. Penso que nós temos que preservá-lo sem dúvida nenhuma. Não é fácil a gente conseguir posicionamentos próximos aos centros de decisão governamental, e ali nós estamos num prédio do Ministério da Agricultura, né? Que no fundo é nossa, um espaço nosso, né? Está no nosso coração, que o Conselho Nacional do Café é ali, a nossa origem é ali. Escritório que recebeu grandes lideranças, faz história, tudo registrado em fotos. Tem a estrutura revitalizada e pronta para fazer mais história ainda. Tem até um anfiteatro amplo. É hora de extrair os melhores frutos deste espaço. É assim que a atual diretoria do CNC e os seus ex-presidentes comemoram com um olho no futuro.
é um ativo da cafeicultura brasileira sendo acionado para novos desafios.